Medidas protetivas não valem por 6 meses. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão para resolvermos essa dúvida de uma vez por todas. Por isso, fique até o final, o vídeo está imperdível. Muitas pessoas, quando me ligam, entram em contato, dizem: olha, a minha medida protetiva vai dar 6 meses, então o juiz vai extingui-la, vai revogá-la. Lê do engano, pare de pensar dessa forma, não existe isso. Vou explicar aqui de uma vez por todas para vocês entenderem por que as medidas protetivas não têm prazo de validade. Vamos lá. Primeiro ponto, essa situação que está no imaginário coletivo de todos, de achar que as medidas protetivas têm prazo de validade de 6 meses, ela na verdade é uma confusão que muitas pessoas têm em razão dos crimes de ação penal pública condicionada. Alguns crimes, como a perseguição, e lá em outrora, lá atrás, antes de outubro de 2024, antes da lei, do advento da lei 14.994 de 2024, a ameaça era processada por ação pública condicionada à representação da ofendida. Ocorre que a partir desse regramento, a partir do dia 9 de outubro de 2024, por exemplo, no caso da ameaça cometida contra a mulher em contexto de violência doméstica, passou de condicionada para incondicionada. Isso é importante destacar. E lá atrás, antes do advento dessa lei, a suposta vítima tinha o prazo de 6 meses para representar, ou seja, para autorizar a investigação e o processo contra aquele que praticou a violência doméstica. E diante desse quadro, as pessoas elas condicionavam a questão dos 6 meses e achavam que as medidas protetivas também estariam condicionadas a esse período. Ou seja, para essas pessoas, se a suposta vítima não representou durante esses 6 meses, o inquérito deveria ser arquivado ou não instaurado e automaticamente as medidas protetivas deveriam ser imediatamente revogadas. Isso não existe, porque as medidas protetivas elas são independentes, são autônomas em relação ao processo e ao inquérito policial. Então pode acontecer um arquivamento do inquérito, pode acontecer a absolvição no processo criminal e as protetivas ainda continuarem vigorando. Eu, particularmente, eu não concordo com essa consequência, mas aqui é um vídeo à parte. Se vocês quiserem ter acesso a esse vídeo, vão lá no meu canal, no canal do YouTube, lá tem uma crítica minha contra a questão da autonomia das protetivas, não é? A autonomia tem limite, ela é relativa no meu ponto de vista. Tem um artigo também publicado lá no Migalhas, caso alguém queira se aprofundar nessa crítica, convido vocês a lerem esse artigo. Mas voltando para a questão, as protetivas elas não têm prazo de duração, elas vigoram por prazo indeterminado. Mas calma lá, elas não podem ser para sempre. Quando nós falamos prazo indeterminado, é um prazo suficiente para ela ter a sua função garantida de proteção da suposta vítima. Então, obviamente que esse prazo ele é um prazo razoável, não pode se estender para sempre, não é? Então, a depender da situação, o juiz ele vai fazer uma análise periódica da necessidade das medidas protetivas. Quando o juiz ele se depara com um novo fato, imagina que as partes se reconciliaram ou a parte se mudou para um outro estado, um outro país, enfim, há várias situações novas que podem ensejar a revisão das medidas protetivas. E aí o juiz se convencendo que as partes não estão mais em estado de beligerância, de atrito, e que não há mais risco para a integridade física e psicológica da suposta vítima, o juiz deve revogar as protetivas. Mas enquanto o juiz não percebe que isso acontece, as protetivas continuam vigorando. E é seu papel, homem, continuar demonstrando, insistindo pela revogação das protetivas, municiando o juiz de informações, de elementos, de provas, para que essa protetiva seja rapidamente revogada.
Em caso você não apresente defesa, chegou ao nosso escritório um cliente que não apresentou defesa e ele tem medidas protetivas já vigorando há 10 anos, uma década de vigência de protetivas, porque ele não apresentou defesa em nenhum momento. Isso prova ainda mais a necessidade da apresentação de defesa, perfeito? Agora, existe uma outra questão. Muitos juízes, de forma equivocada, no meu ponto de vista, eles aplicam as medidas protetivas e fixam um prazo de duração de 6 meses, 1 ou 2 anos. Isso é um problema porque transmite para tanto o homem que recebe essas restrições, quanto a suposta vítima que recebe a proteção, a falsa sensação de que o juiz está fixando um prazo de duração, fim do qual ele estaria obrigado a revogar as protetivas. E não funciona assim. Tanto a lei 14.550 de 2023, quanto a jurisprudência atual do STJ, no tema 1249 especificamente, estabeleceram que as medidas protetivas vigoram por prazo indeterminado. E não pode o juiz fixar prazo de duração. Quando o juiz fixa um prazo de duração, não significa que ele esteja prometendo que ao chegar nesse prazo ele vai revogar as protetivas. Não. Ele está dizendo que ao chegar nesse prazo de 6 meses, 1 ou 2 anos, ele vai rever a necessidade das protetivas. Então, cuidado, homem. Quando você tem medidas protetivas e o juiz fixa um prazo de 6 meses, não caia no ledo engano de acreditar que o juiz, ao final desses 6 meses, ele vai revogar as suas protetivas, porque geralmente é o contrário. Ele prorroga por mais 6 meses, prorroga por mais 1 ano, e aí não há uma racionalidade nisso. Então, eu entendo que para evitar esse tipo de induzimento ao erro, e também muitos homens, quando eles percebem que a decisão consta lá um prazo de 6 meses, eles deixam de apresentar defesa, porque eles pensam, olha, daqui 6 meses está perto, então não vou apresentar defesa. Quando eles se deparam com uma decisão que prorroga por mais 6 meses, aí eles vão correr atrás do prejuízo, contratando um advogado especializado, mas nisso o homem já perdeu 6 meses de oportunidade de se defender, né? E todo inocente sempre tem algo a dizer. Então, o homem que recebe medidas protetivas constitua um advogado, ainda que essa decisão fixe um prazo, não caia no ledo engano de acreditar que esse prazo, ao final dele, o juiz vai revogar, pelo contrário, o juiz vai rever. E muito provavelmente esse juiz prorrogará essas restrições por mais tempo, perfeito? Gostaria de ler a opinião de todos vocês, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeite as mulheres.